Obrigado a vocês pela presença, vocês aí de casa também. Hoje é com satisfação que anuncio aqui a primeira jornada do Instituto Jurídico Luiz Mário de Moutinho, a jornada online. Nós escolhemos aqui 3 temas bem interessantes. 2 de interesse geral, que é plano de saúde, né? Uma análise assim, mais geral sobre a questão de plano de saúde, que eu vou falar sobre o tema. O professor Rômulo Saraiva, aqui presente, vai falar, advogado, né, especialista em direito previdenciário, e vai falar sobre a reforma, essa notícia que foi dada aí pelo governo, da reforma previdenciária. Está causando aí bastante alvoroço na sociedade. Vamos também tratar de um assunto um pouco mais técnico para quem não é da área jurídica. O desembargador Sérgio Torres, do Tribunal Regional do Trabalho, vai falar sobre tutela de urgência e tutela de evidência, que veio agora tratada de uma forma diferente daquela que era tratada no Código de Processo Civil de 1973, veio mais desenhada, e ele vai trazer algumas questões mais inquietantes sobre o assunto. Espero que vocês aproveitem bastante o nosso encontro, não é? E que tenham um bom proveito sobre ele, tá bom? Um grande abraço a todos. Eu vou passar a palavra para o desembargador Sérgio Torres, que vai tratar sobre a tutela de urgência e tutela de evidência. Olá, doutores. Sérgio Torres Teixeira aqui. Eu fui privilegiado neste evento, né, mais um evento do Instituto, em virtude do tema escolhido para que eu pudesse fazer uma exposição. Eu vou abordar aquele que eu reputo como o mais interessante dos temas técnicos envolvendo o Código de Processo Civil de 2015, que é exatamente a tutela provisória, ou tutelas provisórias, tanto a tutela de urgência como a tutela da evidência. Agora, antes de começar a nossa análise acerca desse instituto, suas nuances, suas peculiaridades, vamos voltar atrás um pouco e abordar aquele nosso, hoje quase esquecido, Código de Processo Civil de 73, porque a maior parte, né, de vocês teve toda a sua formação fundada na técnica adotada pelo legislador de 1973 e das alterações legislativas posteriores no âmbito do antigo CPC. E é importante compreender como tratávamos essa questão envolvendo medidas necessárias para buscar neutralizar os efeitos nocivos do tempo sob o processo, como nós disciplinávamos essa situação antes e como passamos a disciplinar agora com o Código de Processo Civil de 2015. É interessante porque, veja, o Código de Processo Civil anterior era composto de 5 livros. O primeiro livro, Processo de Conhecimento, né? Depois um livro sobre processo de execução, um livro sobre processo cautelar, um livro sobre procedimentos especiais de jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa, e depois um livro sobre disposições transitórias. Então, vamos esquecer esses últimos 2 livros e nos concentrar nos primeiros 3. Veja como era a estrutura: processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Então, a nossa formação foi fundada em cima desse tripé, desse trio. Nós estudávamos normalmente no início do estudo, nas disciplinas da faculdade sobre processo civil, a técnica envolvendo o processo de conhecimento, depois o processo de execução, e só depois o processo cautelar. E quando abordávamos as espécies de tutela jurisdicional que o Estado prestava, nós normalmente classificávamos as tutelas em 3 espécies. A tutela cognitiva, ou tutela de conhecimento, aquela que era obtida dentro de um processo de conhecimento, cujo objetivo seria definir uma questão controvertida, né? Reconhecer um direito. A tutela executiva, que seria produto do processo de execução, envolvendo a materialização, a concretização de um direito. E a tutela cautelar, que seria aquela espécie de tutela jurisdicional do Estado, aquela espécie de proteção estatal produzida por meio do processo, com o objetivo de proteger o processo, de resguardar o processo, de conservar o processo contra ameaças naturais decorrentes da passagem do tempo. Porque nós sabemos que entre a propositura de uma ação e a publicação da sentença, e entre a publicação da sentença e sua execução, naturalmente haverá passagem de tempo.
Nós não temos um processo que começa de manhã, é instruído à tarde, julgado à noite, executado de madrugada. Na verdade, nós necessariamente vamos ter um lapso temporal entre o início do processo, depois a decisão e depois a concretização dessa decisão. E nesse interregno de tempo, muita coisa pode acontecer que pode ameaçar a utilidade do processo ou pôr em risco o próprio objeto daquele processo. Dentro desse contexto, o legislador sabia que precisava proporcionar aos sujeitos da relação processual, tanto ao juiz, ao advogado, ao membro do Ministério Público, ferramentas para enfrentar essas situações de ameaça. E dentro daquele trio que nós vimos antes, a tutela cautelar, o processo cautelar, foi apresentado como o primeiro instrumento, a primeira ferramenta para ser utilizada em situações nas quais existia alguma ameaça, né, algum risco de dano ao processo ou ao seu objeto e precisávamos de alguma proteção do Estado com o intuito de preservar, de conservar, de evitar que materializasse o respectivo dano. E então o legislador fez o respectivo tratamento com um livro só para o processo cautelar. Entretanto, tivemos em 1994, né, uma alteração profunda no âmbito de vários títulos, vários capítulos do Código de Processo Civil de 73. Né? E em dezembro de 1994, nós tivemos 4 leis que entraram em vigor que, de fato, mudaram, né, o rosto, né, a estrutura do nosso Código de Processo Civil. E, dentre as alterações provocadas, tivemos a introdução, no âmbito do Código de Processo Civil, do Instituto da Antecipação de Tutela. Eu digo que foi uma introdução em termos, porque nós já tínhamos hipóteses de medidas antecipatórias antes previstas no próprio Código de Processo Civil de 73, bem como em leis à parte. Por exemplo, aquelas medidas liminares em ações possessórias, na realidade, corresponde a uma espécie peculiar de antecipação tutela. Da mesma forma, aquelas medidas liminares em mandado de segurança, em uma ação civil pública, já produziam efeitos antecipatórios no sentido de implicar no adiantamento dos efeitos da tutela jurisdicional antes do momento usual, que seria ao final do processo. Então, nós já tínhamos algumas medidas antecipatórias, mas sem uma estruturação, como nós passamos a ter, com a introdução, então, do artigo 273, na sua redação que passou a valer a partir de 1995, no âmbito do Código de Processo Civil de 73. Esse artigo, então, introduziu na estruturação técnica da antecipação tutela, que essencialmente representava não uma espécie de tutela jurisdicional, como era o caso da tutela cautelar. A antecipação tutela não é uma espécie de tutela jurisdicional. Na realidade, é uma técnica de concessão da tutela jurisdicional. Essa é uma diferença muito importante entre essas duas ferramentas, a tutela cautelar, as medidas cautelares, e a antecipação tutela. Enquanto a tutela cautelar é uma espécie de tutela jurisdicional, que pode ser comparada com a tutela cognitiva, envolvendo o reconhecimento de um direito, ou a tutela executiva, envolvendo a materialização, a concretização de um direito, a antecipação tutela não é uma espécie de tutela jurisdicional. É uma forma de entrega da tutela jurisdicional. A antecipação tutela, na realidade, ela pode ser comparada, ela seria melhor comparada com o julgamento antecipado da lide, com o julgamento da demanda ao final da fase instrutória, com o julgamento da demanda na fase recursal, porque nesses casos nós estamos diante de técnicas de concessão da tutela jurisdicional. Então, é importante fazer essa separação que o legislador de 73 e o legislador reformador do CPC de 73 não fizeram adequadamente. Mas, de qualquer forma, nós tínhamos, então, essas duas ferramentas para buscar proteger o processo ou o seu objeto em situações de risco, em situações de ameaça de dano. Nós poderíamos recorrer à tutela cautelar, basicamente por 2 caminhos. O caminho das medidas cautelares nominadas, aquelas
previstas pelo legislador de 1973 de forma típica, com a previsão em relação a qual seria a espécie de medida a ser concedida, os requisitos para sua concessão, e todos vocês já estudaram arresto, sequestro, exibição, produção antecipada de provas, atentado e por aí vai. E as medidas cautelares inominadas, aquelas que seriam oriundas do chamado Poder Geral de Cautela, que no CPC anterior estava no artigo 798, que atribuía ao magistrado um poder amplíssimo para conceder medidas cautelares que não se enquadravam dentro daquela tipologia prevista pelo legislador de 73. Ou seja, não se enquadrava como arresto, nem como sequestro, nem como exibição, e era uma medida necessária naquela situação concreta. E o legislador, então, otorgou ao magistrado o poder de, quando preenchido aqueles 2 requisitos básicos para a concessão da tutela cautelar, a plausibilidade do direito invocado, o fumus boni iure, e o periculum in mora, o perigo de dano decorrente da lerdeza processual. Preenchido esses 2 requisitos, o juiz, com base no artigo 798 do antigo CPC, poderia então conceder uma medida não enquadrável naquelas medidas nominadas, típicas previstas no texto do CPC, para satisfazer a necessidade de uma proteção cautelar naquele caso concreto. Então, nós tínhamos a via da tutela cautelar por meio das medidas cautelares nominadas e medidas cautelares inominadas resultantes do Poder Geral de Cautela. E ainda tínhamos a via da antecipação de tutela, enquanto técnica de concessão da tutela jurisdicional, como outro instrumento que teria por finalidade também auxiliar os protagonistas da relação processual em situações nas quais havia necessidade, como forma de resguardar o próprio processo, ou então estabelecer uma melhor distribuição do ônus da passagem do tempo sobre o processo, de forma a proporcionar o adiantamento dos efeitos da tutela final. Uma técnica de concessão da tutela jurisdicional que permitiria que, antes do momento usual, que é ao final do processo, quando da entrega da tutela executiva, uma das partes viesse a ser beneficiado por meio de uma medida judicial que proporcionasse efeitos que coincidiriam no todo ou em parte com os efeitos da tutela final pretendida. Ou seja, a antecipação de tutela nada mais seria do que o adiantamento dos efeitos da tutela final pretendida. Você conseguiria agora, no início ou no meio do processo, efeitos que usualmente só seriam produzidos ao final do processo, por meio dessa técnica de concessão. Era essa, então, a sistemática do CPC de 73. O legislador teria nos fornecido esses 2 caminhos, essas 2 modalidades de ferramentas. Tutela cautelar, por meio de medidas cautelares nominadas e inominadas, e a antecipação tutela, que produziria medidas antecipatórias que produziriam o adiantamento dos efeitos da tutela final pretendida, no todo ou em parte. Pois bem, o legislador de 2015 virou a mesa. Realmente fez uma alteração bastante profunda na estruturação dessas ferramentas destinadas a servir como instrumento de proteção ao processo, ou proteção ao seu objeto, levando em consideração aquela situação banal que nós mencionamos desde o início. Necessariamente haverá uma passagem de tempo entre a propositura da ação e a sentença, e entre a sentença e sua execução. Aí o que foi que fez o legislador de 2015? Primeiro, ele reestruturou por completo o próprio código e sua forma de apresentação quanto às ferramentas, quanto aos seus instrumentos para uso do juiz, do advogado, do Ministério Público. Começamos a ter, começamos pelo fato de nós termos agora, no CPC 2015, 10 livros. O anterior apenas tinha 5, nós temos agora 10. E mais, a divisão do próprio Código de Processo Civil em 2 partes. Uma parte geral e uma parte especial. Numa parte geral, com uma disciplina muito interessante, por mais que eu venha criticar a redação de vários dispositivos e uma outra incongruência de uma forma geral,
mas apresenta aquilo que, para mim, no caso, eu sou um estudioso da teoria do processo, é um sonho. Porque nós temos 6 livros nessa primeira parte. Um livro dedicado apenas a normas processuais, né? Outra dedicada à função jurisdicional, uma dedicada aos sujeitos da relação processual, aos atos processuais, o 6º livro que trata da constituição, da suspensão e da extinção do processo, mas o que nos interessa aqui é o 5º livro, que tem o título de Da Tutela Provisória. Então nós passamos a ter um livro no qual foi reunido todos esses elementos pertinentes a essas ferramentas que buscam proporcionar aos protagonistas da relação processual instrumentos, ferramentas para buscar combater as mazelas, os defeitos, as ameaças decorrentes daquela passagem de tempo. Fora essa parte especial, nós temos a parte, a parte geral, nós temos a parte especial, que teria mais 4 livros, né? Um livro falando sobre procedimento ordinário e cumprimento de sentença, outro livro falando sobre processo de execução, um 3º livro falando sobre a impugnação a decisões judiciais e o processo nos tribunais, e aí, então, 4º livro falando sobre a parte de disposições transitórias, né? Pois bem, então, dentro desse contexto, vamos nos concentrar nesse 5º livro da parte geral, certo? É um livro com pouquíssimos artigos. Os artigos 294 a 311. Então, nós estamos diante ao 17, 18 artigos que disciplinam essa matéria tão cara para nós, a chamada tutela provisória. O que chama a atenção depois da constatação dessa mudança na estrutura é a mudança de terminologia. A expressão agora adotada pelo legislador foi tutela provisória. Se você perguntar, você gostou dessa denominação? Eu vou confessar, não gostei. Não achei adequada. Porque aí nós teríamos que entrar numa discussão sobre o significado de provisório, a diferença entre provisório e temporário, né, como muito bem definiu Elvídio Batista. Mas, de uma forma geral, eu não gostei da expressão provisório. Primeiro porque, se nós estamos diante de uma tutela provisória, temos que ter como contraponto uma tutela definitiva. Só que não é, talvez, a melhor comparação a tutela definitiva com a tutela provisória, porque, em princípio, para uma tutela ser definitiva, nós temos que aguardar o final do processo com o trânsito em julgado. Enquanto nós temos outros momentos, né, de entrega de tutela jurisdicional que antecede aquele momento que somente ocorre após o trânsito em julgado. Então, essa expressão tutela definitiva, para ser utilizada como contraponto à tutela provisória, também não é perfeita, também é vulnerável a críticas. Aí o legislador nos colocou numa posição difícil, enquanto cientista, numa análise técnica das expressões, porque a expressão não foi feliz, né? A denominação tutela provisória. Mas não adianta reclamar, foi o que ele escolheu, vamos trabalhar com ela. Se nós estamos diante, então, de uma tutela provisória, vamos sempre ter em mente que nossa contrapartida ou contraponto tem que ser uma tutela definitiva. Aí o que seria, então, a tutela provisória? Na ótica do legislador, a tutela provisória é aquela tutela jurisdicional, aquela proteção do Estado, né, que é produzida, né, mediante uma técnica de entrega de tutela jurisdicional, no qual a entrega é de uma proteção meramente interinal, meramente, né, provisória, no sentido de que ela ainda será posteriormente substituída por uma tutela definitiva, ou então, no caso aí dessa modalidade de tutela provisória se enquadrar, né, como de uma natureza acautelatória, até o término do momento da necessidade da respectiva proteção. Quando, então, cessada a necessidade de proteger o processo, cessa, então, a própria medida que produziu esses efeitos acautelatórios. Então, a tutela provisória podemos visualizar como a proteção do Estado, né, a medida produzida pelo Estado, né, de modo antes da entrega da tutela definitiva e também com aquele mesmo objetivo genérico de abordar, de lidar com as mazelas naturais decorrentes da passagem do tempo. Só que o legislador, no artigo 294, que é o primeiro artigo desse livro,
né, ao introduzir a tutela provisória, ele apresentou uma série de classificações. Ele primeiro no caput estabelece que a tutela provisória pode ser de urgência ou da evidência, o que já estabelece uma dicotomia. Tutela provisória como gênero, tutela de urgência de um lado e tutela da evidência do outro lado como espécies. E depois, no parágrafo único, ao tratar da tutela de urgência, o legislador estabelece que essa tutela de urgência pode ser subdividido em uma tutela de urgência cautelar ou uma tutela de urgência antecipada e ainda pode ser subdividida numa tutela de urgência antecedente ou numa tutela de urgência incidental. Então, o artigo 294, que é o primeiro que a gente lê quando vai ler esse livro, ele já gera um choque, porque veja quantas expressões eu utilizei. Expressões que nós não estamos muito acostumados a utilizar. Tudo bem que a divisão, aquela primeira subdivisão de tutela de urgência em antecipada e cautelar, nós temos alguma ideia do que vem por aí, porque estamos acostumados a falar em tutela antecipada e tutela cautelar. Mas as outras expressões, apenas aqueles que estudaram obras como a do ministro Luiz Fux vão entender de imediato o que seria uma tutela da evidência, o que seria uma tutela de urgência, o que seria uma tutela antecedente, uma tutela incidental. E mais, esse mix aí permite uma variação muito grande de classificações envolvendo a tutela de urgência. Porque você pode utilizar expressões como tutela provisória de urgência antecipada antecedente, ou tutela provisória de urgência antecipada incidental, ou tutela provisória de urgência cautelar antecedente, ou tutela provisória de urgência cautelar incidental. Vejam aí as denominações e os adjetivos que podem surgir, porque o legislador colocou na nossa frente essa variação de opções, né? Mas vamos retornar para aquela primeira visão, tutela provisória. Tutela provisória. Aquela tutela provisória e a sua divisão em tutela da evidência e tutela de urgência. O legislador fez o seguinte, né, nesse livro 5. Ele dividiu o livro, né, em 3 partes. Uma parte geral, no qual ele estabelece diretrizes gerais que envolvem basicamente todas as espécies de tutela provisória. Eu digo basicamente porque tem alguns artigos que são direcionados a uma das modalidades. Mas, de uma forma geral, né, trata, então, de todas as modalidades de tutela provisória, seriam os artigos 294 até 299. Depois ele tem, né, segunda parte, segundo capítulo, que se dedica a estudar especificamente a tutela de urgência. Ele subdivide esse capítulo em 3 partes, uma parte genérica, geral, envolvendo a tutela de urgência, depois 2 partes que tratam da tutela de urgência quando ela é concedida de forma antecedente, tanto a tutela de urgência cautelar antecedente, como a tutela de urgência antecipada antecedente. Isso ocorre do artigo 300 até o artigo 310. E aí, na última parte, né, desse livro, o legislador nos fornece em um único artigo toda a disciplina acerca da chamada tutela da evidência. E é o artigo 311, então, que traz, né, toda a estrutura, o esqueleto, né, dessa variação da tutela provisória. Então, vamos só visualizar, entender um pouco qual foi o raciocínio do legislador, que, né, eu procuro compreender, mesmo que não venha concordar com todos os passos que ele deu. Minha função, né, como estudioso é entender como foi colocado perante o prático as novas regras técnicas envolvendo esse instrumento e depois tentar extrair daquilo que foi posto no enunciado da norma o que eu interpreto como o melhor para que esses sujeitos da relação processual possam utilizar esses instrumentos. Mas eu confesso, né, da mesma forma como eu me sinto entusiasmado por alguns elementos dentro desses dispositivos, eu acho outros quase abomináveis, né? Erros gravíssimos também. Mas como foi o que o legislador nos forneceu, eu procuro fazer o melhor que eu posso desses elementos que foram colocados, né, pelo nosso legislador em 2015. Então vamos visualizar. Primeira divisão, tutela provisória como gênero. Vamos novamente destacar que a tutela provisória é aquela produzida por meio de uma técnica de concessão da tutela jurisdicional, né, que produz antes
antes da entrega de uma tutela definitiva, ou seja, antes da concretização, né, de um direito por meio de uma tutela de cunho executivo, produz efeitos que almejam, de alguma forma, lidar com esse problema que nós temos, decorrente da passagem de tempo durante o curso do processo, decorrente do fato de que, entre o início do processo, da propositura da ação até a sentença, e depois da sentença até a execução, há uma passagem de tempo. E como nós mencionamos desde o início, essa passagem de tempo ela gera uma série de implicações, né, que podem gerar efeitos negativos. Muita coisa pode acontecer. De repente, por exemplo, se estiver disputando um bem perecível, a demora no processo pode fazer com que o bem venha a perecer, né? De repente, se você está dentro de um processo no qual existe uma prova crucial, né, que terá que ser produzida, só que há uma ameaça de acontecer algo que vai inviabilizar aquela prova, você precisa, então, ter mecanismos que vão buscar essa preservação. Então, são um número infinito de situações que podem vir a ocorrer. E nós precisamos, então, né, ter ferramentas em mão para proteger o processo, para proteger o objeto do processo. Sem desconsiderar também um outro fator relevantíssimo, que normalmente o mecanismo de defesa inerente à nossa humanidade nos faz olhar para o outro lado. É que a passagem do tempo dentro do curso de um processo implica, de uma forma muito peculiar, num prejuízo irreparável, que é a perda de tempo na nossa vida para poder usufruir daquele bem que, ao final, será reconhecido como nosso, caso, né, você venha a ser reconhecido como vencedor. Eu dou um exemplo, né, bem simples. Né? Num processo judicial no qual se discute a guarda de uma criança, se no início o juiz der a guarda para o pai e depois de 1 ano e meio decidir que não, a mãe é que é mais adequada para criar aquela criança e dar a guarda para a mãe depois de 1 ano e meio, teremos como devolver à mãe aqueles 18 meses que ela passou longe do filho? Nunca. Nunca. Aquilo será um prejuízo irreparável, materialmente falando. Não estou falando de processo aqui, não. Estou falando de prejuízo material. Você perderá, né, a mãe terá perdido 18 meses da vida dela, que nunca serão recuperados, no qual ela passou longe daquele filho. Mesmo quando você disputa uma quantia em dinheiro, essa passagem de tempo gera um prejuízo irreparável. Vamos imaginar que qualquer um de nós aqui, né, estiver na qualidade de demandante de uma ação que, ao final, vai produzir para nós um valor muito alto, vamos imaginar, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Aí você pensa, bem, mesmo que o processo demore, eu vou receber essa quantia atualizada, então não haverá prejuízo. E se a demora para você receber esse dinheiro for de 88 anos? Né? For de 88 anos. Vamos imaginar, você é muito jovem, que, né, você vai estar vivo daqui a 88 anos. Né? Qual vai ser o seu grau de proveito? O que é que você vai poder realmente extrair, desfrutar desse dinheiro, né, daqui a 88 anos? Mesmo que ele venha totalmente atualizado, veja o prejuízo que você sofreu. Durante toda a sua vida, você sonhava, você passava noites acordado, pensando, quando é que vai chegar meu dinheiro? Quando é que vai chegar meu dinheiro? E não tinha, né, nas suas mãos, né, aquele vil metal. Pare, é prejuízo irreparável. Por quê? Porque o tempo que passa nunca retorna. Cada dia que passa será um dia a menos na vida daquele sujeito da relação processual, que ao final será reconhecido como vencedor, será um dia a menos na vida dele, sem que ele possa utilizar aquele bem, usufruir daquele bem. Isso é um prejuízo irreparável. Irreparável. Que não é fácil parar para pensar e refletir objetivamente e reconhecer isso. Porque normalmente nós temos como mecanismo de defesa mesmo, né, procuramos não pensar na nossa própria limitação, na nossa mortalidade, na ideia de que um dia não estaremos mais aqui. Mas vai acontecer com todo mundo, todos nós, né, os que estão me assistindo agora, todos nós temos prazo de validade. A gente não sabe quando vai vencer, mas que vai vencer, vai.
a imortalidade humana, né, materialmente não existe. Pode existir em espírito, em amor, né, mas materialmente não existe. Então, todos nós, né, não vamos estar aqui um dia. E quanto mais demorar para receber algo que é meu, que eu estou disputando uma demanda judicial, é um prejuízo que eu nunca vou conseguir recuperar. Esses instrumentos também buscam, né, enfrentar essa situação, sendo ferramentas que o magistrado pode utilizar para, se não eliminar, pelo menos amenizar esse quadro, tentando evitar que o prejuízo se torne maior. Levando isso em consideração, vamos para essa divisão. Primeiro, o gênero tutela provisória. A primeira divisão, tutela de urgência e tutela da evidência. Aqui podemos chamar 2 artigos para nos auxiliar para compreender a diferença entre uma e outra modalidade. O artigo 300 é o que disciplina de forma mais imediata a tutela de urgência. E o artigo 311 do CPC de 2015 é o que disciplina o que seria a tutela da evidência. O artigo 300 ele estabelece 2 pressupostos básicos para que o juiz possa conceder uma medida de tutela de urgência. O primeiro pressuposto ou requisito é o que o legislador chama de probabilidade de direito. Não é uma expressão que eu pessoalmente gosto muito, mas foi o que ele escolheu, e vamos compreender essa expressão probabilidade de direito como algo semelhante ao nosso conhecido fumus boni iure, fumaça de bom direito, ou plausibilidade do direito invocado. Ou seja, aparentemente, o direito deve ser bom, deve ter aparência de bom. Devemos examinar aquela petição e entender que, olha, aparentemente é plausível, né, aquela situação jurídica que ele está descrevendo. Agora, é o segundo requisito que se sobressai no artigo 300. Além da probabilidade do direito, o legislador exige para a concessão da tutela provisória de urgência que haja risco de dano ou ameaça à utilidade do processo, que são, na realidade, as 2 formas do nosso conhecido periculum in mora, né? O risco de dano em relação ao dano imediato, que pode atingir em cheio, né, o bem objeto da discussão judicial. E, em contrapartida, por tabela, né, prejudicar o próprio processo, a própria efetividade processual. E a ameaça à utilidade do processo. Porque muitas vezes pode ocorrer algo que de imediato não provoca nenhum prejuízo, mas mais adiante vamos sentir os seus efeitos e ver que aquilo que ocorreu tornou inviável a entrega da prestação jurisdicional. Então, tanto quando o dano é iminente para ocorrer de imediato, como ele pode provocar um prejuízo aqui que nós não notamos, mas contamina o processo de tal forma que, posteriormente, quando chegar a hora de entregar a tutela definitiva, né, haverá inutilidade, que é o maior pesadelo, aquilo que sempre desejamos evitar dentro do processo. Entregar ao final uma tutela jurisdicional inútil. Então, esse segundo requisito, tanto na forma do perigo de dano como do risco de inutilidade do processo, é o requisito que se sobressai e o que materializa a característica maior da tutela de urgência. É aquele instrumento que utilizamos em situações emergenciais, em situações de urgência, quando precisamos de uma proteção, porque se essa medida não for concedida agora, então ou vai ocorrer um dano imediatamente, ou então o processo se tornará inútil, algo que somente vamos ver mais adiante, mas em virtude do que vai ocorrer agora. A tutela de urgência trabalha em cima da ameaça de dano, da ameaça de inutilidade ao processo. Esse é o pressuposto que se sobressai. Do outro lado, a tutela da evidência. Veja a denominação que o legislador escolheu, da evidência. Por quê? Porque esta proteção estatal, a medida produzida por meio da tutela da evidência, ela é uma resposta, né, do judiciário a uma situação que, nos autos, se enquadra
dentro de qualquer uma de 4 hipóteses que o legislador classificou como hipóteses de alta probabilidade de acolhimento da pretensão da parte. Em princípio da parte autora, mas eventualmente pode até ser a parte ré, numa hipótese de uma reconvenção ou de uma ação dúplice, por exemplo. Ou seja, enquanto a tutela de urgência ela é concedida em virtude daquela ameaça de dano ou ameaça de inutilidade ao processo, a tutela da evidência é concedida em virtude de constar nos autos uma situação enquadrável naquelas hipóteses que o legislador tipificou no artigo 311 como hipóteses de alta probabilidade de acolhimento da pretensão daquela parte beneficiada. Tanto que a denominação é tutela da evidência, porque o direito dele está evidente, está patente. E aí vem uma crítica. Essa expressão tutela da evidência, né, pode dar a entender que o direito, se está evidente, surge a indagação. Por que não desde já conceder uma tutela definitiva? Bem, porque o legislador já previu um outro instrumento para essa hipótese, que é o julgamento, né, antecipado do mérito. O nosso antigo julgamento antecipado da lide. Se há um quadro, né, de certeza, aí não seria a hipótese de conceder uma tutela provisória da evidência. E sim conceder uma tutela definitiva mediante o julgamento antecipado do mérito, porque aí não haveria nenhuma necessidade de prosseguir na cognição, na colheita de provas. Não é o caso aqui no âmbito da tutela de urgência, ou melhor, da tutela provisória da evidência. Ou seja, ainda haverá uma fase probatória. Mas, antes dessa fase probatória, o que está retratado nos autos se enquadra em qualquer uma de 4 hipóteses que o legislador descreveu como hipótese de alta probabilidade de vitória, de acolhimento daquela pretensão. Porque o legislador, no artigo 311, ele diz expressamente que independe da demonstração de periculum in mora a concessão da tutela de evidência. Ou seja, não há necessidade de você comprovar que há um risco de dano imediato ou uma ameaça, né, à inutilidade do processo. Basta a demonstração nos autos de uma situação que se enquadra como qualquer uma dessas 4 hipóteses descritas no artigo 311. E quais são essas 4 hipóteses? Bem, o legislador estabeleceu de forma bem simples, bem objetiva, essas 4 hipóteses. O inciso primeiro, ele estabelece que é uma situação de evidência do direito quando a parte adversa àquela parte que seria beneficiada pela tutela provisória da evidência age de forma abusiva, abusa do seu direito de defesa ou adota conduta manifestamente protelatória. Esse caso se assemelha um pouco no antigo CPC, o artigo 273, inciso 2º. Porque o artigo 273, que disciplinava a antecipação tutela no CPC antigo, ele dizia que um dos requisitos para a concessão da antecipação tutela seria o periculum in mora, perigo de dano, ou conduta abusiva do réu, né? Abuso do direito de defesa ou conduta manifestamente procrastinatória. Então, há uma semelhança aí. Só que o legislador ele tratou aqui, incluiu como tutela da evidência essa hipótese. Por quê? Qual foi a lógica dele? Ora, se estamos numa demanda judicial e uma das partes está abusando do seu direito de defesa, adotando posturas puramente procrastinatórias, isso revela uma alta probabilidade de vitória do seu adversário. Porque quem assim age, normalmente é porque sabe que vai perder. Quem quer evitar que a decisão seja julgada, quem quer ficar adiando a audiência toda, é aquele que está com medo do julgamento. Está com receio de que a decisão final lhe será prejudicial. Então o legislador entendeu que essa situação é uma situação que gera evidência a favor, né, da parte adversa àquela que estaria abusando do seu direito de defesa. Então o inciso primeiro trata especificamente dessa hipótese, abuso do direito de defesa ou adoção de conduta manifestamente procrastinatória, entendendo que essa conduta gera a crença de que o adversário é que deve ser o vencedor. Porque só isso justificaria aquela parte fazer tudo para evitar que o processo chegue ao seu final. No inciso segundo,
o legislador prevê uma outra hipótese, interessante também. Ele menciona que é uma hipótese no qual nós podemos vislumbrar elementos que autorizam a concessão de uma tutela provisória da evidência, né? Aquela situação no qual, né, a matéria fática pode ser provada simplesmente por prova documental, ou seja, basta a produção de prova documental para comprovar a situação de fato. E, no plano jurídico, a tese levantada pelo postulante já foi consagrada numa das modalidades de julgamento de causas repetitivas que se conta disciplinado no CPC, ou já foi consagrada numa súmula vinculante. Aqui eu teria dezenas de críticas para fazer, que de repente, né, no outro curso dirigido especificamente a esse instrumento, que nós estamos programando fazer mais adiante, vamos poder então abordar, né, com mais detalhe. Eu teria milhares de críticas à redação, mas a ideia do legislador foi essa. Ora, se o postulante demonstrar, por meio de prova documental, né, só isso seria necessário, que a situação fática é a que ele descreveu, e a tese jurídica que ele levanta já restou consagrada por meio ou de súmula vinculante ou de alguma forma de julgamento de causas repetitivas, então o direito dele está em evidência. A probabilidade dele vencer é grande. Não grande o suficiente para autorizar o julgamento antecipado do mérito, nosso antigo julgamento antecipado da lide, mas o suficiente para conceder desde já a tutela jurisdicional. A terceira hipótese é a hipótese envolvendo, né, o que o legislador chamou, né, de postulação repersecutória. Olha o palavrão aí. Repersecutório. O que é isso? Veja, é uma postulação, pedido próprio, que decorre de situações envolvendo relações de depósito. Quando, né, você vai e deposita um bem seu, né, diante de terceiro, e posteriormente, quando você vai, né, buscar o seu bem, o terceiro, em cujo poder está o bem que você depositou, não quer devolver. Então, o inciso terceiro diz que, no caso de pedido repersecutório, baseado, então, né, no contrato de depósito, basta a demonstração da existência desse contrato de depósito para justificar, então, desde já a concessão da tutela da evidência. Ou seja, se ele é o proprietário e ele está mostrando para o contrato que ele deixou o bem depositado com, né, o seu adversário, presumimos que, de fato, né, ele é merecedor da tutela de receber o seu bem de volta. Então, esse aí vai ser, eu acredito, de uso mais restrito, não vai ser tão comum o seu uso, mas é uma modalidade também interessante. E o inciso quarto, que é a hipótese favorita minha, que eu achei mais interessante, o legislador foi mais criativo aqui, no qual o legislador prevê que é uma hipótese que autoriza a concessão da tutela provisória da evidência quando, né, o fato constitutivo do direito do autor for demonstrado por meio de prova documental, ou seja, também juntou um documento para comprovar o fato constitutivo que ele alegou, e a essa prova produzida para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor, o réu, quando teve a oportunidade, ou seja, exige a observância do contraditório, para que ele possa, então, se pronunciar e produzir, né, provas para defender o seu direito oposto ao direito do autor, mas, tendo essa oportunidade, o réu não foi capaz de gerar dúvida razoável na cabeça do julgador. Ou seja, quando eu, apresentando prova do fato constitutivo do meu direito, o réu, né, não foi capaz de produzir prova apta a gerar dúvida razoável. E isso é uma situação relativamente corriqueira quando você vê que o postulante, o autor da ação, apresenta uma série de documentos para robustecer sua pretensão e você vê aquela defesa, aquela contestação muito genérica ou então totalmente desprovida de qualquer elemento probatório capaz de enfrentar, combater aquela produção probatória da parte autora. E esse seria também um caso, então, de tutela da evidência. Então, enquanto a tutela de urgência se funda essencialmente na ideia de perigo de dano, ameaça de utilidade ao processo, ou seja, essencialmente o periculum in mora, no caso da tutela da evidência, nós estamos diante de uma ferramenta, né, que se encontra, né, embasada essencialmente na ideia
de que quando está nos autos uma situação que se enquadra dentre aquelas que o legislador entende que gera uma situação de provável vitória da parte postulante, então, nesse caso, é justo que o ônus do tempo sob o processo saia dos ombros desse postulante e vá cair nos ombros do seu adversário. Porque quando você ingressa em juízo, quando você é o autor e você ingressa em juízo, você pede uma tutela jurisdicional, em princípio, todo o peso da demora do processo está nos seus ombros. Porque é você que está querendo aquela proteção do Estado. Né? O seu adversário, não, ele está na dele. Se de repente você entra com ação reivindicando um bem que está em poder do seu adversário, quando você ingressa em juízo, o peso da demora do processo está nos ombros dos seus ombros. Né? Já que você que está postulando a tutela do Estado e o bem está com o seu adversário. Então, nesses casos, o legislador entendeu que, em virtude da alta probabilidade de acolhimento da pretensão da pretensão da parte autora, que é justo que este ônus do tempo sob o processo saia dos ombros do postulante e vá para os ônus do seu adversário. Isso ocorre como? Entregando desde já a tutela provisória da evidência, ou seja, desde já entregando a ele uma medida que produza efeitos que coincidem com os efeitos da tutela final. E é por isso que podemos afirmar que a tutela da evidência sempre revelará efeitos antecipatórios. Ou seja, a tutela da evidência sempre implicará no adiantamento dos efeitos da tutela jurisdicional. Você vai conseguir, agora, no início ou no meio do processo, efeitos que, no todo ou em parte, coincidem com os efeitos que se pretende obter ao final do processo. A tutela da evidência, né, sempre revelará efeitos antecipatórios. E isso não é verdade em relação à tutela provisória de urgência. Na tutela da evidência, eu repito, né, nós sempre estaremos diante de uma medida de natureza antecipatória. Mas na tutela provisória de urgência, né, podemos tanto ver cristalizado nos autos uma medida de natureza antecipatória, implicando aí no adiantamento dos efeitos da tutela final, como também numa medida acautelatória, que se limitou apenas a proteger, a conservar. Isso porque, como eu mencionei para vocês, no artigo 294, parágrafo único, o legislador diz que a tutela provisória de urgência pode ser antecipada ou cautelar. E também pode ser antecedente ou incidental, o que nos leva a essa outra classificação. A tutela de urgência, ou seja, aquela que orbita ao redor da ideia de uma situação de periclitância, né, de perigo, de dano em virtude da lerdeza processual, né, no qual os dois requisitos para sua concessão são a probabilidade do direito e, mais importante ainda, o risco de dano ou ameaça de inutilidade do processo, pode assumir duas formas. A forma de uma medida cautelar, a forma de uma medida antecipatória. Isso não ocorre em relação à tutela da evidência. A tutela da evidência, a medida produzida, sempre vai revelar índole antecipatória, que vai implicar no adiantamento dos efeitos da tutela final pretendida. Na tutela de urgência, pode resultar numa medida antecipatória, mas também pode resultar numa medida acautelatória. O que vai diferenciar, né, se é uma ou outra, é o efeito produzido. Se você ingressar em juízo, vamos imaginar um exemplo bem simples. Você ingressa em juízo com uma ação no qual você reivindica determinado objeto que está em poder do seu adversário. Né? E aí, então, você apresenta uma justificativa pelo qual, se aquele objeto não for retirado do poder do seu adversário, né, o processo vai se revelar inútil, de repente, porque o seu adversário está ameaçando destruir aquele objeto. Vamos imaginar isso. Se o juiz decidir, por meio de uma tutela de urgência, desde já conceder, né, aquele bem, a guarda daquele bem para você, então você estará diante de uma tutela de urgência de natureza antecipatória. Porque se você entrou com a ação buscando aquele bem e o juiz concede aquele bem a você mediante uma decisão, né, interlocutória
que resulta numa tutela provisória de urgência, então a tutela de urgência, nesse caso, irá produzir efeitos antecipatórios. Porque você recebeu agora o bem, quando o usual seria receber o bem só ao final. Mas o juiz pode decidir, não, eu não vou dar a você o que você desde já está pedindo. Mas levando em consideração a situação peculiar, eu vou retirar de poder do seu adversário esse bem e entregar para um terceiro, vamos imaginar. Nesse caso, a tutela de urgência terá assumido a forma de uma tutela de urgência cautelar. Porque você não conseguiu o que você queria, que era o bem em si. Você apenas conseguiu que o juiz adotasse uma medida, né, destinada a conservar, a preservar o processo, a evitar uma materialização de um dano que ameaçava toda a utilidade do respectivo processo. Então, a tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou pode ser antecipada. O que vai definir isso é o efeito produzido, se coincide ou não com os efeitos da tutela final. Se existir essa coincidência de efeitos, será uma tutela de urgência antecipada. Se não coincidir, apenas os efeitos forem de conservação e de preservação, será uma tutela de urgência cautelar. E o legislador também foi sábio, porque ele previu, como foi previsto no artigo 273, parágrafo 7º do CPC de 73, ele previu também no novo CPC a fungibilidade envolvendo essas medidas, de modo que, se a parte postulante pleitear uma tutela de urgência e chamá-la de cautelar, quando na realidade o cabível no caso, o que ele estava querendo mesmo, o necessário, seria uma tutela de urgência uma tutela de urgência antecipada, o juiz pode conceder, desde que satisfeitos os requisitos necessários, né? Esse tipo de erro, muito comum na prática, não será, né, relevante, considerando então a aplicabilidade do princípio da fungibilidade. Pois bem, então essa foi a primeira classificação da tutela de urgência. Eu volto a repetir, a tutela de evidência não tem essa divisão. A tutela de evidência sempre terá natureza antecipatória. Tutela de urgência não, desculpa, a tutela da evidência. A tutela da evidência sempre terá natureza antecipatória. A tutela de urgência que pode ter natureza antecipatória ou natureza acautelatória, dependendo dos efeitos produzidos. E, por final, eu vejo que meu tempo está se exaurindo aqui em relação ao tempo originalmente acertado, mas vamos para o final, a distinção entre a tutela provisória de urgência incidental e a tutela provisória de urgência antecedente. O legislador, no parágrafo único do artigo 294, ele previu uma outra dicotomia, uma outra subdivisão da tutela de urgência. Essa subdivisão leva em consideração não a natureza da medida. A natureza da medida é que serve para definir se é uma tutela de urgência cautelar ou uma tutela de urgência antecipada. Não é a natureza da medida que aqui vai nos interessar, e sim o momento da sua concessão, tendo como contraponto o momento da apresentação da postulação principal. Se a tutela provisória de urgência for concedida antes mesmo de ser formulado o pedido principal, a postulação principal, a tutela de urgência será classificada como antecedente, porque ela foi requerida e concedida antes mesmo de você fazer a formulação de sua postulação principal. Enquanto, se a concessão da tutela provisória de urgência ocorrer, né, quando o requerimento foi formulado de forma concomitante com a postulação principal, ou seja, você entrou com uma postulação principal, entrou com sua ação, pedindo seus variados pedidos, junto com o pedido de concessão de tutela de urgência. Ou então, o processo estava já em curso, quando, né, a qualquer momento dele já em curso, você entrou com uma petição pedindo a concessão da tutela provisória de urgência. Se ela for concedida qualquer uma dessas duas situações, ou de forma concomitante, ou mais adiante, quando já formulado atrás o pedido relacionado à sua pretensão principal, ela será classificada como a tutela provisória de urgência incidental. Então, enquanto aquela subdivisão em cautelar e antecipada leva em consideração a natureza do provimento, se os efeitos produzidos coincidem com os efeitos da tutela final, será uma tutela provisória antecipada. Se não existir essa coincidência de efeitos, mas a tutela busca proteger, preservar, para evitar um dano, então será uma tutela de urgência cautelar. Para a divisão em incidental e antecedente, o que você vai ter que levar em consideração é o momento no qual foi formulada a postulação principal. No CPC anterior,
vocês vão se acordar, nós tínhamos a figura da ação cautelar preparatória. A ação cautelar preparatória era proposta antes da propositura da ação principal. Então, no caso aí, se nós fôssemos adotar essa classificação de hoje quanto ao passado, essa tutela concedida numa ação cautelar preparatória apresentada antes mesmo do ajuizamento da ação principal, então essa tutela seria de natureza antecedente, que foi requerida e, em princípio, concedida antes mesmo de se entrar com a ação principal. O novo CPC traz uma tratativa muito semelhante, pois ele prevê que você pode propor, né, uma postulação no qual o que você estará pedindo é apenas uma tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Então você entra, né, com essa postulação pedindo uma tutela cautelar antes mesmo de formular a sua postulação principal. E aí, depois de concedida essa tutela de urgência cautelar antecedente, você, na mesma relação processual, apresenta a sua postulação principal. Ou seja, não vai ser um ajuizamento de uma ação principal à parte, com autos à parte, não. Não. Aqui, na mesma relação processual, você entra com sua postulação principal. É o sincretismo processual máximo, naquela unicidade do processo, mesmo que contendo em si várias postulações, várias pretensões. Então, né, a tutela provisória de urgência antecedente, né, ela tem essa característica, né, antes mesmo da apresentação da postulação principal. E ela, então, poderá ser uma tutela provisória de urgência cautelar antecedente, quando você já entra, né, pedindo essa tutela cautelar, para somente depois de receber a tutela cautelar, você entrar com a sua postulação principal. E, por fim, o legislador previu também a chamada tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Aí pode parecer estranho você ter esses dois adjetivos, antecipada e antecedente, mas veja que eles vão utilizar como elementos de referência, né, elementos de referência totalmente distintos. Ela é chamada de antecipada por quê? Porque os efeitos produzidos pela medida são efeitos que coincidem com os efeitos da tutela final pretendida. Então você está recebendo um adiantamento dos efeitos da tutela final que você quer obter. Você recebe agora o que normalmente só receberia lá. Daí a denominação, né, a expressão antecipada. E a expressão antecedente, porque você requereu isso, ou seja, você requereu uma tutela provisória de urgência antecipada antes mesmo de apresentar sua postulação principal. E aí é uma inovação prevista no artigo 303 do CPC 2015, porque nós não tínhamos no CPC anterior essa possibilidade. Não existia, né, uma antecipação de tutela no CPC anterior antes mesmo de se postular a postulação principal. Porque o próprio artigo 273 dizia que o juiz poderá, a requerimento da parte, né, conceder, né, a tutela formulada, pretendida, né, ao final do processo. Então você teria que ter uma pretensão principal já formulada. O novo CPC aí inovou. Ele disse, antes mesmo de você formular a sua pretensão principal, você pode, então, formular um pedido de concessão de uma tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Isso está previsto no artigo 303. Apesar de ser interessantíssimo, e se nós tivéssemos mais tempo, nós poderíamos entrar em vários detalhes discutindo variações de problemas que podem surgir, o que a gente tem visto na prática é que é uma raridade qualquer formulação de um pedido nesses moldes. Tanto que, até hoje, eu não vi ainda, num caso concreto, no qual eu exerci minha jurisdição, uma hipótese de pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente. E dos meus colegas magistrados com os quais eu já conversei com muitos, só um disse que pegou um caso. E era um caso, então, que ele entendeu que não cabia, então ele indeferiu. Então, porque, convenhamos, isso pode, na minha cabeça, um bom advogado, como vocês são ótimos advogados, só vai fazer isso quando não há outra opção. E ele tem que receber aquela tutela hoje ou o cara morre. Por quê? Né? É preferível ter tempo, preparar a petição inicial bem feita, tudo prontinho, esperar um pouquinho, depois entrar com essa postulação, do que você entrar com esse pedido para, posteriormente, né, fazer um aditamento à petição inicial com a formulação de sua postulação principal. Eu acho que
uma situação, tem que ser uma situação tão peculiar, tão excepcional, que na prática é raríssimo. E vai ser raríssimo. E aí, então, será raríssimo, na minha opinião, a postulação nesses modos do artigo 303 de uma tutela provisória de urgência antecipada antecedente, aí, então, mais raro ainda será a hipótese disciplinada no artigo 304, que é a chamada estabilização dos efeitos da tutela, né, tutela provisória antecipada antecedente. Já que aí tem um mecanismo procedimental, eu não tenho aqui, meu tempo já se esgotou, mas só adiantando, tem um procedimento que prevê que, se o autor formular esse pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, o juiz conceder e o réu, no prazo que ele tem para recorrer da decisão concessiva, se manter inerte, né, então aquela tutela judicial, aquela proteção do Estado, teria os seus efeitos estabilizados, né, concretizados de forma que levaria à extinção do processo, ao encerramento da relação processual, né, e com a permanência dos efeitos da respectiva tutela, que somente poderiam ser desafiados por meio de uma ação proposta no prazo de 2 anos por qualquer das partes interessadas em ressuscitar aquela questão para discutir. Então, aí esse instituto aí, que é uma inovação realmente interessante para discutir, mas na prática também eu vejo, né, que vai ser raríssimo. Por quê? Convenhamos. Veja que vai ser necessário. Primeiro, o autor formular um tipo de pedido que, sinceramente, eu não vejo sendo um pedido formulado com frequência, que é um pedido de tutela de urgência antecipada antecedente. E depois, o juiz conceder e depois o réu não recorrer. Olha que precisa, todo esse passo a passo para que ocorra essa estabilização. Então, na prática, não consigo ver isso como algo que vai ser muito frequente. Vocês vão adorar estudar, né, mas vão ver muito mais nos livros, nas revistas especializadas, do que propriamente na prática do dia a dia. Não é isso que eu acredito que vai ser. Bem, doutores, meu tempo, né, já está se esgotando aqui, destacando que foi um imenso prazer ter essa oportunidade. Eu fico à disposição agora ou depois, né, por qualquer pergunta, para eu poder responder. O Instituto poderá posteriormente canalizar também suas perguntas para mim. E registrando que, né, esse é um instituto muito interessante, né, fascinante para estudar, não é tão complexo assim quando você começar a se acostumar com o texto, são poucos artigos, artigos 294, apenas 311 do CPC 2015, algo que vale a pena, né? Mesmo com essas críticas que de vez em quando eu misturei na minha fala, e a menção de que um ou outro aspecto vai ser de rara aplicação prática, tem muita coisa interessante. E temos que reconhecer, é uma ferramenta útil em situações nas quais nós vamos enfrentar uma emergência, no qual, se não for concedido, o processo perde seu objeto ou se torna inútil, ou então naquelas situações descritas pelo legislador como hipótese, né, de alta probabilidade de acolhimento da pretensão do autor, no qual, então, o peso da lerdeza processual deve mudar de lado, saindo dos ombros do postulante, recaindo sobre os ombros do seu adversário, quando caracterizado qualquer uma daquelas hipóteses do artigo 311 do CPC 2015. Bem, encerrando aqui, antes que me expulsem aqui da mesa, eu agradeço a todos, né, e fico sempre à disposição, e parabéns ao Instituto por mais um evento, né, de excelente qualidade. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado da fala do desembargador Sérgio Torres sobre a tutela de urgência, a tutela de evidência. Sérgio Torres é didático, né, professor Sérgio Torres. É bem didático e facilita muito esse emaranhado de espécies e subespécies que o legislador nos deu, como ele bem desenhou aqui na sua fala. Eu agradeço ao desembargador Sérgio Torres, mais uma vez o prestígio que nos dá aqui com a sua presença e a divisão do seu conhecimento com todos os presentes, você também aí da internet.